todos aí, começamos aí a nossa live, estamos adentrando aí nos lares de vocês e agora, nesta manhã, nesse domingo abençoado, nós vamos aguardar aí o pessoal já entrando, vamos aí compartilhar aí com os amigos, já estou aqui compartilhando, deixa eu entrar aqui, agradeço aqui a presença do Gustavo aqui com a gente, que vai iniciar fazendo uma oração matinal agora conosco, agradecendo a Deus. Enquanto isso, a gente vai aguardando o pessoal entrar e vai compartilhando aí nos grupos, redes sociais, em nome de Jesus. Vamos fazer essa oração com o nosso irmão Gustavo em nome de Jesus. Bom dia a todos, que a paz do Senhor seja com cada um. Amém. Senhor, nós ligamos na terra para que seja ligado nos céus, Senhor, sim, Pai. As nossas ações de graças, Pai, nós te louvamos porque sabemos que em meio a qualquer dificuldade, Pai, assim o Senhor estarás conosco, Pai. O Senhor jamais irá nos desamparar, Pai. Louvamos ao Senhor porque o amor do Senhor tem sido sim sobre nossas vidas, Pai. Independente das lutas, das dificuldades, Pai, tudo pode passar, mas o amor de Jesus Cristo jamais passará. Ligamos aqui na terra sim, Pai, palavras de vida, de agradecimento, de paz, ó Deus, sim, Senhor. Que a paz, ó Deus, a paz plena do Senhor esteja no nosso ser, na nossa geração. Que todos os acontecimentos, ó Pai, nós sabemos que estão no centro da vontade do Senhor, estão no controle do Senhor, nada foge da vontade do Senhor, Pai. Nós assim sabemos, Pai. Te glorificamos, Pai, em espírito e em verdade, Pai, por essa manhã, Pai, sim, Pai, por essa live, ó Deus, pelas famílias, ó Pai, que se fazem representadas aqui presente, ó Pai, por cada um, Pai, que estará daqui a pouco ou já está a acompanhar, Pai. Obrigado, Senhor. Que cada um, Pai, venha receber o bálsamo do amor do Senhor, cada um daqueles com a vossa graça, com a vossa bondade, que o Espírito Santo possa conduzir, sim, essa reunião, esse estudo da manhã, que tudo esteja nas mãos do Senhor, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos no nome sagrado e santíssimo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Agradeço aí a participação do Gustavo, que Deus te abençoe. E agora vou chamar a Laís. Obrigado, Gustavo, para poder adorar o Senhor com uma canção. Agradeço aí também a presença aí do Danilo, da Laís. E daqui a pouquinho o pastor Roberto vai sentar aqui com a gente para a gente poder já estudar. Vai abrindo aí a sua Bíblia em Romanos, o último capítulo, capítulo 16. Nós vamos aí fazer um resumão de todo Romanos para a gente poder estudar, aprender um pouquinho da palavra. Gente, não saia daí, não perca, porque vai ser uma palavra extraordinária. Ali nós vamos tratar de praticamente 3 assuntos, tá? Chama os amigos, compartilha. Estou aqui, agradeço aí a Gledir que entrou aí. Deus abençoe, Gledir, você, enfim, todos que estão já entrando aí na nossa live. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Amém. Vamos declarar que Ele é soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece.
soberano, Ele governa todas as coisas. Ele é que dá as diretrizes de tudo que acontece e permissão para as coisas acontecerem. Obrigado, Laís, que Deus abençoe. Chamar o pastor Roberto. Aleluia, muito bom estar aqui, né? Nós estamos fechando hoje Romanos, capítulo 16. E vão entrando aí na live, a gente vai aguardando, né? Enquanto isso, né, o pastor vai dar a sua introdução, vai comentar aí um pouquinho sobre Romanos e vai começar também a leitura da palavra. Olá, irmãos, saúdo a todos na paz gloriosa de Jesus. Essa live que fazemos nada mais é do que uma escola bíblica dominical, né? Que a gente não pode ter aglomeração, mas estamos fazendo com os irmãos que estão aqui e com aqueles que estão em casa. Portanto, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de quem creia, para que recebais o Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetores de muitos, inclusive de mim. Saudai-vos Priscila e Áquila, meus companheiros em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epênedro, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Saudai a Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai a Péres, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai estimada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assícrito, Flegonte, Hermanes, Pétromas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nireu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém. Essa introdução, eu quero, enquanto o pessoal vai entrando aí, agradecer aí, todos estão entrando, o César, Zulmira, né, o Leonardo, Léo aí, um grande abraço aí de Juiz de Fora, um grande amigo lá da Ibisul, que Deus abençoe, Léo. Amém. Nós vamos fazer essa introdução. Queria que o pastor também tomasse também a direção também do estudo, mas eu queria pelo menos fazer a introdução. Nós estudamos capítulo, versículo por versículo, capítulo por capítulo de Romanos. Romanos, na verdade, é uma carta que Paulo escreve, uma grande carta doutrinária, a gente chama da teologia sistemática. Até o capítulo 11, né, foi pura doutrina, teologia, ensinando como que deve ser o Evangelho de Cristo. E a partir do 9, 10, 11 ali também, ele fala um pouquinho sobre os judeus, ele fala sobre, a partir do 11, que ele foca mais em prática de vida. Resumidamente, Romanos começa a tratar dessa maneira. Mas a gente já veio falando isso em várias EBDs, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 16. E o capítulo 16 a gente divide praticamente em 3 partes. Eu pude observar aqui, pastor Roberto, primeiro, ele saudar, valorizar, honrar os do bem, né? Aqueles que estão ajudando. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é exortação,
que nós não lemos ainda, eu acho que nós vamos falar sobre isso, para evitar os inimigos, evitar aquelas pessoas que trazem contenda, dissensão, para tomar cuidado, ser perspicaz, ser, na verdade, espertos, né, no Senhor, para não andar na roda dos escarnecedores, né, não se aconselhar com eles, enfim. E a terceira e última é a saudação ao servo, coloquei assim, servir e honrar, né, os seus. Então acredito que é separado, e claro, tem a doxologia no final. Então Romanos 16 é dividido praticamente nessas três esferas. Mas eu queria começar a introduzir aí esse capítulo 16 nesses primeiros versículos, pastor Roberto. Quando fala recomendo, por que essa carta de recomendação, por que Febe, o que está acontecendo nesse início aqui que a gente sempre pode trazer para hoje? Você bem falou, Romanos é uma carta, nós estudamos do capítulo 1 a 11, pura doutrina, quando ele começa a falar dos pecados dos judeus, dos gentios, né? Ele vai trabalhar isso aí, vai entrar na graça, mostrando que sem a graça de Deus todos nós estamos nas mesmas condições. Mas já no capítulo 12 em diante, ele trabalha o relacionamento da igreja. E nós estudamos já 2 capítulos sobre quase o mesmo tema, que é o 14 e 15 dos fracos e fortes. E agora ele faz uma coisa interessante, ele termina a carta, primeiro do capítulo 14 e 15, a gente vê que ele invade um capítulo com o mesmo assunto, mas no 16 é interessante que ele faz uma ponte. Ele no capítulo 15, ele está indo para a Judéia levar as ofertas, né? E lá nessa viagem ele escreve essa carta. E é interessante que ele está indo para a Judéia e alguém está vindo para Roma, e a carta era para Roma. E ele então tem uma mulher. A mulher, ela entra nessa história como Febe. Febe é uma mulher que era protetora do Evangelho. Eu acho tão bonito. Para mim é uma das mulheres fantásticas, que pouco se prega sobre ela. Ela era uma mulher rica, poderosa, amava o Evangelho, amava os evangelistas e pastores. Ela dava todo o apoio financeiro, apoio logístico, e agora ela está ainda sendo uma bênção em trazer debaixo do braço um compêndio teológico que nem ela tinha ideia naquele momento, quando Paulo deu. Então Febe, ela traz, por isso começa dizendo assim: recomendo-vos aos irmãos Febe. Eu quero recomendá-la, que essa daí é bênção. Coisa boa é quando um pastor, um líder, pode dizer assim: olha, o Gustavo vai aí, meu irmão, mas receba na bênção, que isso daí é bênção pura. Olha, o Amaro vai aí, o José, porque bênção pura. É tão bom quando alguém pode recomendar alguém. E hoje, no mundo que vivemos, nós não podemos recomendar muitas pessoas, infelizmente. Então eu acho essa figura de Febe um elo. Parece que ela está isolada no texto. Não, ela é um elo brilhante. Mas Paulo nessa carta, ela recomenda a Febe. Febe vai aí resolver algum problema, talvez um problema particular, econômico, dos seus negócios, que ela é uma mulher de posse, né? Mas trate bem essa mulher. Tudo que ela precisar, eu assino embaixo. Então eu acho fundamental para a gente entrar no estudo e encerrar o livro de Romanos, encerrar aqui, porque esse livro é tão profundo que nós vamos estudar o resto da vida. Inesgotável. E o interessante, eu separei 2 palavras que o texto fala sobre Febe. Como o pastor disse, você vê que ela é de Cencreia. Cencreia é próximo ao porto de Corinto, né? E Corinto é justamente a igreja por onde também Paulo passou, né? E aqui são 2 palavras que são poderosíssimas. Eu tenho uma frase que anda comigo, que é: se não transbordar, não serve. E essa mulher aqui, nessas 2 palavras, a primeira palavra é: está servindo a igreja. Servindo é gerúndio, não é? Ela não serviu a igreja, ou não servirá a igreja. Ela está servindo, quer dizer,
ato contínuo, que vem da palavra diaconia, que é serviço. Então uma mulher que estava servindo, e a segunda palavra o pastor já disse, protetora, vem de patrono, vem aquele que protege, aquele que patrocina. Olha que interessante. Então isso coube na minha vida, e creio que vai caber também na sua, para você pensar, pastor, isso é muito importante a gente pensar no dia a dia. Até que ponto eu sirvo a igreja do Senhor e sirvo a comunidade? Segundo, até que ponto eu patrocino, eu protejo a igreja do Senhor e a sociedade? Então isso ficou muito latente no meu coração, ainda mais no momento que estamos vivendo, nessa epidemia, e a gente vê muito desvio, né, de valores, desvio de valores financeiros e de valores morais e éticos. A gente percebe que cada vez está mais difícil. E por que essa recomendação? Que na época não tinha hotéis, pousadas como hoje. Então quando alguém vinha de outro lugar, tinha que ter uma carta de recomendação até para não ter penetra, né? Então essa carta de recomendação era para que os irmãos da igreja recebessem pessoas do quilate de febre. Então isso é muito interessante. Então essa introdução foi perfeita, e Paulo depois vem trazendo do 3 até o 16 aproximadamente 26 nomes, pastor Roberto. Isso, olha que interessante, ele faz questão, porque Paulo, além de ser um profeta, né, ser um apóstolo, ele era pastor. E pastor que é pastor, ele chama pelo nome as ovelhas. Isso é muito interessante. E é interessante que eu noto que é um ministério de muitos anos. Paulo aqui, depois de muitos anos de ministério, ter feito a Ásia Menor, de um polo ao outro, agora o sonho dele, nesta carta, era ir para onde? Para a Espanha. Então ele era uma passagem em Roma, a carta era com pedido de ajuda para o seu ministério, sua missão, num lugar distante que era chamado quase fim do mundo, né? E era o sonho dele que não se concretizou, nós já estudamos isso, que não foi propósito de Deus, era um propósito dele, mas não de Deus. Então a gente percebe que ele, a despeito de tantos anos, ele vai destacar alguns. Sim. Eu acho aí, ele poderia fazer um livro sobre os amigos e irmãos, né? Mas a gente vê que ministério, é como você disse, você chama pelo nome, mas meu ministério, eu penso o seguinte, tive dezenas de irmãos, ovelhas de Jesus Cristo, eu não falo minhas ovelhas de Jesus Cristo, mas tem gente que se destaca na vida e no ministério da gente de tal forma você nunca mais esquece. Ao contrário, às vezes eu pego lá minhas anotações, os slides, os trabalhos de vídeo, e lembro de irmão, me dá uma saudade de irmãos que já partiram no Senhor. Sabe por quê? Eles não foram simplesmente membros de igreja. Eles foram irmãos que você podia contar na obra do Senhor. Não é contar para o pastor para me ajudar. É gente que amava a obra do Senhor. E hoje a gente está orando para que os irmãos como Febe se destacam, como saudai. Olha o que ele diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Esse casal era caro para Paulo. Era um casal muito especial, né, que ajudou muito no ministério do apóstolo São Paulo. Então ele vai percebendo, ele vai destacando pessoas e dando características diferentes, né, Brando? E o interessante aqui, que eu gosto também um pouquinho de matemática, mas ele fez 26 pessoas, 9 mulheres, e dentre todos esses, judeus, gentios, escravos, livres, de toda estirpe. Por quê? É aonde, irmãos, presta bem atenção, isso começa lá no Calvário, aonde o Calvário, que a gente simboliza a cruz do Senhor, é o único lugar, pastor Roberto, que iguala rei e ladrões. Olha que interessante, eram 2 ladrões ali, e na verdade um rei, mas ali há uma igualdade no quesito de estar no reino de Deus. Na igreja é o único lugar
que pode ter um advogado, um médico, um coronel, que aqui na igreja nós nos igualamos como ovelha do Deus Todo-Poderoso. Então a gente não vai tratar, às vezes, um empresário na igreja do Senhor, não vamos tratar um empresário melhor do que um analfabeto. Nós não vamos tratar melhor, talvez, alguém que é riquíssimo, tem um status, um prefeito talvez da cidade que visita a nossa igreja, melhor do que alguém que está limpando ou arrumando as cadeiras da igreja. Na igreja do Senhor, onde tudo se iguala, como aprendemos lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E algumas palavras, pastor, se destacam aqui. O senhor acabou de ler um. Cooperadores, né? Pode pegar aí, pastor, não tem problema não. Cooperadores em Cristo, que é o que? Cooperar com. Outras palavras aqui, companheiros de prisão. Tinha pessoas aqui que estavam juntos com Paulo também na prisão. Olha que interessante. Muitos trabalhou por nós. Quer dizer, gente, ele só citou quem trabalha, só citou quem coopera. Outra aqui no versículo 12, que muito trabalhava no Senhor. Quer dizer, geralmente ele citou pessoas, pastor, que não estavam em casa assistindo Netflix. Ele não citou pessoas aqui que estavam só vindo à igreja para esquentar o banco, famoso, né, que a gente fala. Mas ele citou aqui só pessoas que trabalhavam muito, que cooperavam e que eram companheiros de prisão. Não é isso? Eu creio também, porque hoje nós temos muitos críticos, muitos ideólogos dentro das igrejas, muitas pessoas que falam muito, mas produzem pouco, quase nada. Eu estou assistindo uma série, né? Acho que você falou da Netflix aí, mas a quarentena também, a gente pode aproveitar muito o tempo que a gente tem em casa, né? Eu acho que é Green Life, não é isso? Green Leaf, é alguma coisa assim, né? É sobre uma família de pastores e uma igreja enorme dos Estados Unidos, né? Onde a gente, às vezes eu fico, depois que eu assisto a série, nós vamos orar, porque é tão triste ver uma igreja imensa, rica, que de Laodiceia, eu a traduzo assim, uma igreja de Laodiceia, né? Tem tudo para serem felizes, abençoados, mas é um embrólio danado. Eu fico pensando, relacionamento, né, pastor? É isso daí. Então, Paulo não queria uma igreja rica, poderosa, com 4 mil membros, como essa igreja aqui. A trama da série gira em torno disso, Green Leaf, Green Life, alguma coisa assim. Mas Paulo está dizendo aqui, não, são poucos que eu vou dizer. Priscila, Áquila, nomes dos quais a gente não sabe nem falar. Eu vi um reverendo Augusto Nicodemos, né, ele diz o seguinte: se você quer um nome para botar no seu filho, abra Romanos 16, você vai ter uma lista de nomes. Não sei se você vai botar Trifosa, Trifena, né, mas tem uma lista Trifase, né? de nomes que não dá para você escolher, e certamente não escolheríamos, porque não tem nada a ver com a nossa cultura. Mas ele vai falando, mesmo esses nomes difíceis, ele vai falando de pessoas importantes. Não só, você falou bem, então não era só pessoa rica como Febe. Aqui tinha pessoa pobre, tinha pessoa de todas as raças, romanos, gentios, judeus, pessoa da Ásia, pessoa de vários lugares. E ele diz, e ele fala também de igrejas. Olha só, a gente fala da pandemia. Nesta saudação nós podemos destacar que a igreja funcionava em casas. E hoje as nossas casas deveríamos fazer verdadeiras igrejas. De quando colocarmos na Netflix, viram uma série como essa que eu estou falando, Green Leaf, né? Green Life, eu não me lembro bem a pronúncia, né? Mas uma série assim, poderíamos abrir as nossas casas para oração, para clamar pelos nossos irmãos, pelo nosso prefeito que está aí meio
tonto, né, sem saber o que fazer, os governadores, nosso presidente, nossa nação, nosso mundo, que vive as mesmas circunstâncias. Então, ontem eu dormi ouvindo um pastor, né, que eu gosto muito, o Raimundo, lá, Assembleia de Deus do Nordeste, e ele falava uma coisa interessante. Nós temos que clamar neste momento. Mas onde está a igreja de Jesus? Ela está em casa. É onde ela nasceu em casa. Não se tinha templo para adorar, né? Depois, logo, lá na frente, depois das perseguições, né, que vão surgir igrejas locais como nós temos. Mas a igreja aqui, Paulo diz o seguinte, no versículo, saudai, versículo 5, igualmente a igreja que se reúne na casa deles de quem? Desses irmãos que estão sendo citados, né? Como Áquila e Priscila, eles não só ensinavam nas ruas, mas na sua casa, dava apoio ministerial. Perfeito. E quero chamar a atenção, falando justamente sobre, eu quero chamar a atenção sobre 3 nomes aqui. Agradeço aí também a Graziele, Igor aí que está assistindo com a gente, a Fabrícia, minha cunhada, Deus abençoe, Fabrícia. E 3 pessoas, né, a Priscila e Áquila, olha que interessante, pastor, eles não eram apenas servos, cooperadores, mas os quais pela vida se arriscaram nas suas próprias cabeças. Em outras palavras, é como se colocasse a cabeça num machado, por amor à causa. Queridos, hoje nós vamos em tantos lugares. Eu postei até no grupo ontem que hoje seria, né, o último momento talvez de todos os CPF estarem juntos, né, hoje na escola dominical, porque a partir de amanhã, assim nós devemos obedecer. O prefeito estipulou, né, um decreto de CPFs pares e ímpares para os dias pares e ímpares. Cada um, né, com a sua análise, cada governador fez com a sua análise, e nós respeitamos tudo isso. Não quero aqui nenhum tipo de debate político, mas cada um deve respeitar a autoridade e o que deve ser executado. Mas eu quero dizer que eles arriscaram a sua própria vida. Olha que interessante, eu não estou falando que a gente deve arriscar a nossa vida, talvez saindo nas ruas, não é isso. Eu quero dizer que às vezes nós agendamos, aí algumas igrejas eu estou vendo aí até a Monte Moriá, né? O drive-in para escutar a palavra, cada um no teu carro, olha que bênção. E as pessoas às vezes não vão. Nós agendamos aqui, às vezes, para tomar a Santa Ceia e vem às vezes 2, 3. Então, agora se eu tenho certeza, quando falta alimento dentro da sua casa, você vai até o mercado. Mas às vezes nós esquecemos que nós temos 2 fontes. Ontem eu falava para uma sobrinha minha, a Giovana, que nós temos 2 fontes, pastor. A primeira fonte é a terrena, que devemos nos alimentar, arroz, feijão, batata, cenoura, etc. Mas a segunda fonte é espiritual. E temos uma ordenância, que é a Santa Ceia do Senhor, que justamente é para a gente poder ter a comunhão. E nós falamos, às vezes, eu vejo várias igrejas, a gente se comunica com pastores, que a agenda para ter uma Santa Ceia por hora, né, para as pessoas chegarem um de cada vez e cearem e ir para suas casas. E às vezes as pessoas não vão, mas para o mercado vão. Por quê? Não podem ficar sem alimentos. E estão certos. Mas será que nós entendemos que não podemos ficar sem alimentos espiritualmente? Então assim, eu fico imaginando isso, talvez na live, talvez no grupo do WhatsApp, como nós fazemos na terça-feira de oração, nós não nos preocupamos em adentrar para participar de orar junto, em comunhão com a nossa congregação, enfim, não nos atentamos para orar com a nossa família à noite, fazendo o nosso culto, enfim. Eu quero dizer que Priscila e Áquila, eles colocavam a cabeça a prêmio por causa do reino, porque havia muita também dissensão naquela época de cristãos, né, pastor? Aí é preciso a gente destacar nessa saudação, que se o tempo desse, eu falarei um por um, porque tem nome aqui. Eu só tenho só mais um depois para falar. Tem problemas assim, de nomes que a gente pensa que a mulher é homem, mas a gente não dá tempo, como Júnior, né? Então, normalmente nós pensamos que seja uma mulher, e a Bíblia diz aqui, quando ele cita Júnior, era Juliano, que era um nome com Priscila,
que a gente chama de BRI, é uma abreviação de nomes. A gente não tem tempo para isso, mas uma coisa nós vamos destacar. Nesta relação, Paulo foi sábio, ele coloca, então, casal, ele coloca mulheres sozinhas, como Febe, como outras aqui que ele cita, Maria, né? Ele coloca várias classes de pessoas. A igreja, ela se torna importante quando há uma coinonia dos homens, mulheres, crianças, jovens. Nós precisamos estar juntos com nossa família. E é preciso que entendamos esta saudação de Paulo sobre esta égide, sobre esta colocação que ele faz. Todos são importantes, escravos, pobres, ricos, negros, brancos, mulheres, mas sobretudo eu vejo aqui a classe feminina. Ele cita pessoas que foram importantes, foram caras no seu ministério. Mas o que eu vejo como destaque, eu quero encerrar esta saudação aqui que não dá tempo, né? É quando ele fala de Áquila e Priscila. É gente que estava disposto a morrer com Paulo em todas e quaisquer situações. Hoje, diante de tantos anos de ministério, eu tenho poucos amigos, eu vou dizer assim. Tem muitos colegas a gente chama de pastores, né? Colegas à vontade. Então, dentro da minha denominação, fora da denominação. Mas tem os pastores, eu vou resumir aí de 2, 3 no máximo, que são pessoas que eu encontrei assim no ministério. Gente que estava disposta, estou dizendo comigo, tá? Disposta a tomar a minha dor e a minha frente em qualquer momento. E não são presbiterianos não, tá? Vou logo resumir. Então eu vejo que Paulo valorizava muito Priscila e Áquila, porque no fundo ele tinha dentro dele que era alguém que estava disposto a morrer com ele e no ministério com ele. Não é por ele, que quem morre por nós é Jesus para a salvação. Mas ele está dizendo, ó, eu estou fechado com você. E hoje é tão raro, reverendo Heber, você ter alguém que fecha com você no ministério, que como Áquila e Priscila. O que nós percebemos é justamente isso, o olhar, nós vamos falar sobre isso, olhar para o ventre, né? Mas eu quero destacar que até o versículo 12 tem elogios. Do versículo 13 até o 16, ele só cita as pessoas. Você vê a importância. Nesse caso você não precisa nem de elogio, mas só em você citar o nome já é um elogio. E eu quero citar só um nome aqui. Eu tinha falado na outra EBD, pastor, não sei se você lembra, quando nós falamos lá sobre a Páscoa, eu falei sobre Cirineu, um homem que ajudou Jesus na cruz. E foi todo salpicado de sangue do próprio Cristo, até simbolizando o sangue do verdadeiro Cordeiro. Olha que interessante. Então é Simão de Cirene, que é o Cirineu. Gente, no norte da África, a palavra, na verdade, o gesto ali de Cristo e o poder do sangue do Cordeiro e salpicar as vestes de Simão foi tão poderosa que a salvação chegou na casa de Simão Cirineu. Deus salvou a sua mulher e salvou o seu filho. E eu quero destacar no versículo 13: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Rufo era filho de Simão Cirineu. É interessante que ele termina o saudai a todos, depois de citar esses grupos de pessoas individuais, casais, famílias, igrejas que estavam nas casas, e diz saudai uns aos outros como ósculos santos. Era um costume. Né? Aqui no Brasil, né, é o aperto de mão, o abraço, algumas cidades, né, alguns países, o beijo na testa, e naquela época também era o beijo na palma, nas costas da mão, era o ósculo santo. Mas é interessante isso, o Rufo foi alcançado e ele deu sequência, né, na sua genealogia, né, o reino de Deus, e foi aqui, na verdade, citado por Paulo. Mas avançando, né, agora vem as exortações, pastor. Ele a diz demonstração. aqui nos versículos 17 e 20, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, não é só notar. Olha, irmãos, que noteis bem
aqueles que provocam divisões e escândalos. Quer dizer, esse texto aqui dos versículos 17 a 20 é o hiato na saudação. Sim. O texto todo é saudação, mas aqui, É o oposto. aqui ele diz, cuidado, Febe. Tome cuidado. Você vai encontrar falso profeta. No nosso meio lá, cuidado que não tem só gente boa. Então eu vou voltar à série que eu falei, né? Essa série mostra uma igreja, quando eu assisto, dá muita tristeza, Gustavo. A vontade da gente chorar quando vê. A série é muito boa, parece, eu vejo até de madrugada. Mas dá vontade de chorar, porque não é essa igreja de Jesus. E quando a gente vê aquela igreja, ela é um retrato das nossas igrejas hoje. O mais triste é isso. Onde líderes querem comer o outro vivo, não são amigos, não são irmãos, não são. As ovelhas querem tratar o pastor de qualquer maneira, os pastores também, por outro lado, querem tirar a lã da ovelha. Então é uma desgraceira que o incrédulo, quando vê uma igreja deste porte, ela quer fugir. Paulo diz, não, Febe, tem gente boa, tem gente crente lá em Roma, mas cuidado, rogo-vos, irmãos, que trateis bem aqueles que provocam, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalo e desacordo com a doutrina que apresentaste. Afastai-vos dele. Olha só, se a gente estuda Romanos, a gente tem que estudar com muita atenção. Enquanto no capítulo 14 e 15 ele fala dos fracos e fortes, que um deve acolher o outro, né, com a fraqueza, aqui não. Aqui é doutrina. É aqueles que permanecem na verdade. Aqui é gente ruim. Esse não estou falando de fraco dele. e forte. Todos nós temos as nossas fraquezas, dificuldades. Eu estou falando de gente má, gente que quer te destruir dentro da igreja. Então ele diz, afastai-vos dele. É o oposto do que ele ensina nos capítulos 14 e 15. Eu chamo a atenção para duas coisas aqui, pastor. Desacordo com a doutrina. Se você não conhece a sã doutrina, que é a palavra, você não vai discernir o que está acontecendo na igreja. Acho muito interessante aproveitar aqui a presença do Gustavo, que uma vez ele falou algo para mim. Falei, pastor, um tempo atrás eu não entendi talvez o que tinha acontecido em tal momento, mas hoje com a caminhada a gente começa a enxergar algumas coisas. Foi isso, Gustavo, que você disse? Porque é com a experiência, prática de vida e aprendendo a sã doutrina. Quando você aprende a palavra, coisas que vêm externa para tratar justamente isso, um conluio. Detalhe, como que eles vêm? Eles vêm sorrateiramente, eles vêm com a voz macia, mostrando abraços, afagos, mas no fundo, irmãos, com a voz doce, irmãos. Como diz o meu amigo pastor Batista Anô, ele diz que o falso elogio sempre promove quem o faz e não nunca recebe. quem o recebe. Então você percebe isso. Quando quando alguém te ama, quando alguém quer o seu bem e quando alguém apenas usa de palavras de lisonjeias. Isso. Paulo diz, vão lisonjear, palavrinha de amados, bate nas suas costas e tal. Isso não caracteriza um cristão. Traduz às vezes o que está no coração dele. É isso, a intenção. Por isso que Paulo diz, afastai-vos dele. Porque com palavras sorrateiras, eles são, lá em Filipenses 13, eles são inimigos da cruz. Engana o coração e os incautos. Então, aí Paulo está percebendo que é problema doutrinário, não é um problema de relacionamento de sábado, um que guarda sábado, come sangue e não come. É uma coisa mais profunda. Ele diz a esses, afastados dele. E o foco deles aqui que está dizendo, muito interessante isso, é para o seu próprio ventre. Gente, igreja do Senhor, né? Eu não sou tão antigo assim, mas o pastor tem muito mais anos do que eu, mas eu costumo dizer que eu tenho quase a mesma idade de pastoreio dele, porque como eu sou filho, eu vivi muita coisa. Mas eu chamo a atenção para vocês analisarem algo. Quando alguém vem com essas palavras e querem ter holofote, foge dele. Isso é muito interessante. Quando eles querem, chega alguém, não, porque eu sou músico, mas eu quero tocar no domingo à noite.
Eu quero estar no lugar do Danilo, porque o Danilo está ali. Não, olha só, pastor, eu prego. Eu quero estar no lugar do pastor. Eu quero estar no altar. Se não for assim, não serve. Eu quero sair da igreja, que eu não estou se sentindo útil. Percebe isso? Pessoas que querem tomar o lugar de outro, não querem servir, cooperar. Pode observar como que está a vida dessa pessoa, como que essa pessoa quer servir realmente ao Senhor. Ele aqui está falando justamente sobre isso. Pessoas que querem olhar o seu próprio ventre, quer dizer, o seu próprio bel prazer. E ele termina, aí pra gente não tem tempo, como eu disse, né? Ele diz, mas olha, fique preocupado, não afastar-vos dele, mas são inimigos da cruz. E como ele termina essas as demonstrações? E é da cruz, né, pastor? Não deles. Não é o problema dele. Nosso, né? E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, às vezes a gente fala, vou botar Satanás debaixo dos meus pés. Se eu botar debaixo dos meus pés, ele vai me explodir com toda a santidade que Nós somos fracos. É o contrário, irmãos. Paulo nos ensina aqui que o único que pode botar Satanás debaixo dos pés, eu vejo muitos crentes, às vezes eu falo assim, a prepotência cristã ou evangélica é uma coisa fantástica, né? Então, só Jesus tem o poder de esmagar a cabeça da serpente. Então, o que Satanás faz usando pessoas ou grupos, um dia, quem vai ser juiz é o Senhor e não você, não eu. Então, nós não somos juízes. O dia da vingança é do Senhor, né? Isso. Por isso ele termina essa demonstração dizendo, a graça do nosso Senhor seja convosco. É pela graça que nós vamos entendendo isso e nos afastando das coisas ruins. Deixa, cada um vai ter com o Senhor. O seu destino, né? Então, E aí ele volta às saudações. Perfeito. Então, a graça deve sempre imperar em nossas vidas. Devemos orar pelos irmãos, orar até mesmo, né? Falar, Senhor, faça a tua vontade. De pessoas que às vezes nós pensávamos que ia cooperar, mas são pessoas que talvez estavam querendo tomar outro rumo. Senhor, que a tua graça possa alcançar e que o Senhor mesmo, né? Eu vou ser honesto para vocês, irmãos, eu tenho algumas dificuldades, talvez até mesmo de me afastar, pastor, né? No sentido de me afastar mesmo. O que eu peço às vezes que Deus afaste de nós, como diz a oração. Senhor, que nos livre do mal, né? Senhor, que se essas pessoas vierem para atrapalhar o teu reino, que o Senhor afaste. Mas aí o versículo 21, para a gente fechar em diante, tem a saudação aos companheiros. Aqui é a parte que eu mais amo, justamente quando ele fala a saudação a Timóteo, meu cooperador, Lúcio, enfim, Jasson, e aí ele cita vários aqui, a saudação a Gaio, ao meu hospedeiro, né, que hospedou ele. Nós não falamos, mas os parentes de Paulo, nós vamos ver lá em Atos, que o seu sobrinho deu um recado ao guarda para livrar Paulo, que estava armando uma armadilha para ele. Então, família, a gente brinca às vezes, parentes são os dentes, tal. Não, no caso de Paulo não. Ele tinha parentes que eram presos com eles. Ele cita aqui, meus parentes de prisão. Ele cita aqui nessa retomada de saudações isso. Saúda-vos, Timóteo, meus cooperadores, Lúcio, Jasson, Sosípatro, meus parentes. Né? É interessante que a família, a verdadeira família, ela está junta, ela tem uma coinonia, ela está presente. Então Paulo podia dizer, esta é a minha família. Então é interessante que nessas saudações finais, num momento tão drástico da vida de Paulo, que ele iria morrer, estava caminhando para a morte, ainda que não era bem claro para as pessoas, né? Mas Roma seria o seu fim, os seus parentes estavam juntos e coesos. Essa é a família. Família é fundamental, pastor. Justamente eu costumo dizer que é a célula principal. A família é a verdadeira igreja, né? Agradeço aí o Felipe, a Carla que está com a gente aqui. Família, né? Lá de Cabo Frio, que Deus abençoe. E a gente falando aqui sobre família. Então a família é tudo, né? Então a família justamente é o alicerce para a igreja do Senhor. E eu queria ler, pastor,
versículo 25 ao 27. Isso eu faço questão. Antes do 22, porque tem muita gente que não pensa que Paulo escreveu todas as suas cartas, né? E aqui tem um caso novo para as pessoas que não estudam muito a Bíblia, que é o caso do 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Agora não era Paulo que estava saudando, era o seu amanuense, o seu escriba. É alguém que Paulo ditava e ele escrevia. Então ele se destaca nessa saudação e mostra um caso novo. Paulo não escrevia todas as suas cartas. Algumas vezes ele fala de próprio punho, mas Romanos não. Ele tem um amanuense, ele tem um escriba, que é Tércio, né? Então isso é só para guisa de informação e para muitos vão ser um caso novo, né? Perfeito. Então a palavra fala do versículo 26 ao 27, 25 ao 27. Ora, isso aqui é uma doxologia, Paulo dizendo sobre o senhorio, a soberania, e dizendo que somente a Escritura é a sã doutrina, o verdadeiro Evangelho. Ele exalta aqui o Senhor quando diz: e aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho. Olha que grau Paulo chega, né? O meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Então ele exalta o nome do Senhor. Perfeito. E quando fala meu Evangelho, significa a prática do que eu vivo. O Evangelho que eu vivo na pregação de Jesus Cristo, a exaltação, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que é justamente a salvação para os gentios, em que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé. De novo, obediência e fé andam juntas, né? A palavra, ela é revelada, e a própria revelação, a palavra revelação no grego significa o que era oculto e que passou a ser revelado. E qual é essa verdadeira revelação? Ele cita aí, a palavra de Deus. Esta não é, a gente não é mais uma, né? Não é profetada que vai dizer o que é a palavra de Deus. Esta Bíblia Sagrada é a única regra de fé e de prática. Obediência por fé entre todas as nações, quer dizer, todo mundo, não é para alguns, ao Deus único e sábio. Aqui eu destaco isso aqui. Isso vai lá para o Shema, né? Deuteronômio 6,5, né? Que fala: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve ao Israel, ouve ao Brasil, Teresópolis. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Aleluia. Aleluia. E sábio, e seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. E ele termina: amém. Glória a Deus. A honra e a glória. Aleluia. E eu quero fazer as considerações finais, depois eu passo para o pastor fazer também as considerações finais e fazer a última oração e dar a bênção apostólica. E eu quero dizer que nós fechamos Romanos dizendo sobre o foco aqui, relacionamento, né? Falando nome por nome, pessoas que cooperam, pessoas que servem, pessoas que dão a cabeça pela obra, não pelo pastor, não pelo ministério, mas sim pela obra do reino, pessoas que colaboram financeiramente, pessoas que estão mitigados, né? Pessoas que estão alicerçados na palavra do Senhor, na sã doutrina, conhecimento, para que possa se afastar de pessoas que querem só o seu próprio vento. Por mais que às vezes ela fala: eu não acredito que essa pessoa queria fazer isso, mas às vezes a intenção do coração é diferenciada. Então, que possamos ter um relacionamento primeiramente com Deus. Segundo, entender as revelações das Sagradas Escrituras. Terceiro, na horizontal, relacionamento com os nossos irmãos. E a gente saudar mesmo os nossos irmãos, ser hospedeiros, né? Ser hospitaleiros, enfim, ser em todos os âmbitos, né? A gente acolher as pessoas que precisam do nosso afago, do nosso relacionamento, de uma oração. E eu quero desafiar aqui, pastor Roberto, a cada um, a fazer algo essa semana, corrente do bem, né? De você ligar diariamente para uma pessoa
e fazer uma oração, seja para um amigo, liga para ele, como é que você está, seja em outra cidade, seja parente, seja colega, seja amigo, e falar como é que você está, como é que você está vivendo esse momento, como que estão os negócios, será que você está conseguindo, né, recurso nesse momento, mas enfim, eu te liguei para fazer uma oração com você. Eu quero dizer que isso vai fazer bem para o seu amigo ou para a sua amiga e vai fazer bem para a alma. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa, né, resplandecer o rosto dele sobre a nossa vida, a nossa casa, que possamos avançar nesse momento, nesse desafio, né, que estamos vivendo, e para a honra e glória do Senhor sairemos vitoriosos desse período, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Roberto. Quero agradecer a Deus a oportunidade de falar da sua palavra a tantas das pessoas. E a nossa live não é só diretamente agora, vai para o YouTube, mas posteriormente nós enviamos a várias pessoas que nos pedem, né, em São Paulo, em vários lugares, Cabo Frio, pessoas que não têm acesso. Nós estamos mandando pessoas idosas ouvir em casa. Então qualquer pessoa que precisar, né, nós podemos então enviá-los. Vamos orar agradecendo o Senhor. Obrigado, Deus, o privilégio de estarmos aqui estudando as Sagradas Escrituras. Ó Deus, que o Teu Espírito nos ilumine, a fim de que aprendamos para melhor te servir. A honra, a glória pertence somente a Ti. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável do Deus Pai Todo-Poderoso, as doces consolações do Espírito Santo, repousem sobre nós e o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.